Pode sentar-se. Estamos fazendo pela manhã a exposição na segunda carta de Pedro, e hoje, primeiro capítulo, os versos 10 e 11. Eu ia fazer um rascunho, mas não vou não. Eu ia fazer um rascunho da tradução, mas já que ficava difícil de qualquer jeito, pelo rascunho do jeito que está, então fica como está. Relembrando, sempre que eu falo dessa tradução do Almeida, eu fico sempre assim impressionado de como ela é boa. Na verdade, qualquer outra tradução. Quem fez as primeiras traduções, gente, que coisa impressionante. Entender algumas coisas quando ainda não tinha clareza de alguns manuscritos e tudo, é muito impressionante. Então a palavra de Deus diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos falar com nosso Deus uma vez mais? Bondoso Deus, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Ajuda-nos a ouvir a tua voz por intermédio dessa fala de Pedro para a tua igreja aqui nessa manhã. Ajuda-nos a discernir a tua voz, à medida em que consideramos este texto diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É uma introdução, e eu sinto muito usar esse exemplo em público. Então, feito já, quando fala assim, pede desculpa, eu já falo assim, rapaz, melhor não falar. Então, eu sinto muito usar esse exemplo em público, e eu espero que isso, de algum modo, não manche a minha carreira. Reverendo Emílio, chegou aquele dia que o cara fala, né? Então, lá vai. Existem vários campeonatos de futebol no Brasil. Só essa frase já mexeu lá dentro. Existem os famosos campeonatos estaduais. E quando eu falo os famosos, se o seu estado não costuma ser mencionado, é porque não é um campeonato famoso, simples assim. Os campeonatos famosos são o Campeonato Paulista, o Carioca, o Mineiro, o Gaúcho, o Baiano, o Cearense, o Paranaense, o Pernambucano. Não significa que o ABC, por exemplo, não seja um bom time, que é sempre comentado, mas não tem um campeonato assim bem conhecido. Existem dos campeonatos nacionais, a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Série B, a Série C, a Série D, onde está o Tocantinópolis. Eu fiquei pensando, vou falar do Tocantinópolis, porque aqui é Centro-Oeste, né? Mas ele não é mais. Desde 88, Tocantins é região Norte. Tem ainda o Brasileirão Feminino A1 e a Supercopa Feminina. Olha quanta coisa para a gente se divertir. Um desses que comentamos nacionalmente é o chamado Campeonato Brasileiro. Ele é também conhecido como Brasileirão ou Série A. Neste campeonato, cerca de 20 equipes disputam entre si umas 38 rodadas de jogos, os pontos para ver quem vai ser o campeão. Os 4 primeiros colocados recebem uma recompensa e entram na fase de grupos da Libertadores, que é uma organização que ajeita lá a disputa entre equipes de futebol profissional da América do Sul. Hoje, se você olhasse hoje a tabela, seriam Palmeiras, Internacional, Corinthians e Flamengo. Seriam esses 4, hoje, mas não se sabe até o final, não é? Os 4 últimos colocados são punidos e caem para a Série B. Aquela série que quase ninguém ouve falar, exceto os torcedores das equipes que foram parar lá, tipo Cruzeiro, Grêmio, Vasco e outros. Eu não falei esses nomes para doer, entendeu? É só para lembrar que é uma realidade de campeonato. Tem recompensa e tem punição. Vejam,
Sem choro, tá bom? Então, não foi para ninguém chorar, ficar chateado, ou falar assim, você expôs o meu time. Eu falei, não, ele se expôs. Ele já está lá, eu não fiz nada para isso, absolutamente nada. Eu apenas queria chamar a sua atenção que está muito claro sempre nesse esporte, a recompensa e a punição. Na verdade, todos os esportes têm isso, tem algum tipo de recompensa, pontuação. De onde vocês acham que essa ideia veio? Lembre-se que todos os seres humanos, eles foram criados à imagem de Deus. E Deus não fica sem testemunho. O nosso texto, em Pedro, não é sobre duvidar se alguém é um cristão, mas é sobre confirmar que sua caminhada será boa e sua recompensa será maravilhosa. Não tropeçar durante as batalhas entre equipes e entrar com facilidade na final. Não é tudo o que se quer? Não é para isso que você torce? Não é isso? Você quer que seu time não tropece e que ele chegue logo na final. E, de preferência, ganhe a final e tenha a recompensa máxima. Você chegar na igreja com a sua camisa e olhar para a cara dos outros. Não é recompensa? Então, meus queridos, tudo que vocês têm aqui nessa terra é isso. Que isso aí não vai para o céu, não. Mas é uma recompensa. Hoje, o texto de Pedro, ele nos ensina que a recompensa vale a pena. E é só isso. A recompensa vale a pena. Esse trecho, os versos 10 e 11, ele é um trecho difícil, porque esses trechos de carta, eles têm uma construção. Então, eu dependo muito de 2 sermões que o pastor Emílio pregou. E então, eu vou retomá-los aqui. E vou lembrar que quando ele pregou nos versos de 1 a 4, no primeiro sermão, mostrou como é que Pedro estabeleceu a base para a vida cristã, ou seja, o que Deus em Cristo fez por nós. O poder de Deus, então, ele se tornou evidente na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Ele chamou homens e mulheres para serem cristãos, e quando eles chegam ao conhecimento de Cristo na conversão cristã, eles também recebem a graça de Cristo que os capacitará a viver uma vida de obediência a Deus. A base para a vida cristã inclui as promessas que Cristo deu. Está tudo na mochilinha. Lembra da mochilinha? Se você não sabe o que é a mochilinha, você tem que ouvir os primeiros sermões, entendeu? Os 2 primeiros, dá tempo ainda. Então, está tudo lá na mochilinha. Foi o exemplo que ele deu de pais que fazem a mochilinha, colocando tudo. Você vai dormir na casa do fulano? Chega lá com a mala que os pais prepararam, caso chova, caso precise de mais uma roupa, caso tussa, caso... Então, caso, a mala vai ficando grande e tudo incluído na mochilinha. Foi isso que Deus fez, está tudo na mochilinha para nós alcançarmos essa imortalidade. Por quê? Porque no verso 4 está escrito, livres das corrupções que há no mundo. Essa é uma parte interessante, e isso não veio do sermão do pastor Emílio, então, se tiver alguma coisa esquisita, não é do seu sermão, tá bom? É muito interessante porque havia uma aspiração grega na época de Pedro. E Pedro modifica esse conceito grego ao indicar que essa corruptibilidade e essa mortalidade da vida, elas não se devem só à materialidade, como eles pensavam, mas ele associa ao pecado. Então, a promessa de escapar da mortalidade impõe uma forte condição ética, que foi tratada no segundo sermão. Mas nesse primeiro sermão ainda, o pastor Emílio nos lembrou que a história do Evangelho inclui amor e dor. Em Cristo nós somos justos, fomos justificados, ou seja, nós recebemos algo que nós não tínhamos. E estamos sendo santificados, crescendo com o que já recebemos, a justiça de Cristo. Por isso que nós nos reunimos em lugares como esse aqui, para nos alegrarmos com outros santos. Nós recebemos tudo o que é necessário para a jornada. Está tudo na mochilinha. E foi preciso, como o pastor disse, um amor dolorido e doloroso, para que essas nossas cirurgias pudessem ser feitas, ou seja, tirar do coração de pedra
e colocado um coração de carne. E é esse crescente conhecimento do Senhor que nos faz ficar parecidos com Ele, porque vai ajustando, ou, como o pastor Allen gosta de dizer, alinhando o nosso coração. Vencida a corrupção do coração, que morreu com Cristo, nós já somos coparticipantes da natureza divina. Por quê? Porque nós já temos essa imortalidade, que é ser alcançado por Deus, estar com Ele em Cristo. Esse foi o primeiro sermão. E depois veio o segundo sermão, que foi um incentivo aos cristãos a uma vida de progresso moral, na graça de Cristo e nessa esperança do objetivo escatológico a ser alcançado. A lista de virtudes, dos versos 5 a 7, possui também vários termos da filosofia moral grega: virtude, conhecimento, domínio próprio, fraternidade, piedade. Nada disso era estranho para eles. Mas toda a lista recebe a definição cristã por causa do termo que abre a lista e o termo que fecha a lista: fé e amor. E sabe que o tripé cristão é sempre fé, esperança e amor. Então, fé e amor, porque ele está lidando com a questão da esperança. A fé cristã é a raiz a partir da qual todas as virtudes devem crescer. E o amor cristão, ele é a virtude culminante para onde todas as outras devem se dirigir. O amor, então, é esse princípio ético primordial, a partir da qual outras virtudes elas ganham significado e validade. É por essa razão que nós não temos problemas, como Pedro não teve, em perceber que alguns dos ideais éticos da sociedade pagã são também ideais cristãos. Há muitos não cristãos que perseguem essas mesmas coisas: domínio próprio, até fraternidade, etc. Entretanto, a validade desses ideais, essa validade existe somente se eles forem subordinados e reinterpretados pela fé e amor conforme revelado na Bíblia. Amor a Deus acima de tudo, através de Cristo e aplicado pelo Espírito Santo. É assim que se entende a fé, é assim que é expresso o amor. Então, o amor não é o que a gente imagina, é essa expressão. É por isso que quem está em Cristo, revestido dele, vai mostrar na sua vida as consequências éticas. Vamos dizer que serão o fruto da fé e do amor. E o cristão cuja vida não exibe essas qualidades está de fato vivendo como se não tivesse sido convertido e batizado. Isso é pesado, não é? Quando ele falou isso, eu falei assim, dá aquela engolida em seco, eu falo assim, então a minha recusa de fazer algumas coisas pode ser uma característica meio esquisita, né? É estranho isso. É isso mesmo. Por isso a ênfase do pastor Hermílio no exercício. Exercício, ainda bem que eu não estava aqui. Ainda bem que eu estava lá em Barretos e não tive que ouvir isso. Eu estava fora, pregando lá em Barretos, né, Allen? E aconteceu uma coisa muito estranha. Terça-feira, eu acordo como de costume às 6h. Alguém se mexe e fala, você tem pilates hoje. Eu falei, eu? Eu não tenho roupa. Eu tenho aquelas bermudas paulistinhas, sabe? Jeans e tal. Como eu já apareci jeans para fazer esteira, acharam estranho? Aí ela comprou um short de verdade. Eu falei, eu comprei para você, está ali dentro. Eu falei, meu Deus do céu, ela está me mandando ir fazer pilates e já comprou o short. Aí eu, sabiamente, entrei na discussão e falei assim, está bem. Cheguei lá no pilates, quem eu vejo? Leandro e Débora. E aí, ele olha e fala assim, isso é resposta do sermão? Eu falei assim, que sermão? Eu não tinha ouvido ainda, né? Então, eu ouvi só terça à tarde. Falei, sermão? Falei, não, ainda não ouvi, mas foi porque minha esposa mandou. Simples assim. Ela deve ter ouvido algum momento esse sermão antes, entendeu? Aconteceu.
Mas depois eu ouvi. E o pastor, em nome de Deus, ensinou que o crente... Aliás, ouçam o que eu disse, em nome de Deus, porque eu imagino que algumas pessoas não fizeram exercício e não tomaram a menor providência, pensando assim, mulher, fica quieta, não tem que fazer tudo que o pastor fala, não. Mas se eles estiverem ensinando alguma coisa da Escritura, melhor ouvir, melhor ouvir. O homem costuma falar essas frases assim, isso é besta, fazer tudo que o pastor fala, não. Tem que estar na Escritura. Eu falo assim, então, e está na Escritura. O pastor, em nome de Deus, ensinou que o crente deve crescer em todas aquelas áreas, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Abre a mochilinha, está tudo lá. A toalha está lá, tudo que você precisa, está tudo lá. Deus já te salvou, por isso lute bastante. Nós já somos vitoriosos no seu reino. Pratique os exercícios e a vida de escravo do pecado vai ficando cada vez mais distante e você vai ficando em forma, na forma que Jesus quer. Bom, como você viu, são vários tipos de exercícios e todos precisam ser praticados. Tudo é parte do projeto de Deus para te esculpir. Escolher vida e não morte, escolher imortalidade e não mortalidade. E os movimentos, vocês entenderam bem como é que são os movimentos, não é? Restringir a si mesmo, as suas vontades, duvidar sempre de si mesmo, permanecer debaixo de algo mesmo quando fica difícil, não desistir tão fácil, ficar cada vez mais parecido com Cristo, com o nosso Salvador. Amar os que estão próximos, porque se nós não amamos os irmãos, não tem como parecer-se com Jesus. As atitudes, elas vão mudando. Você vai ficando mais amoroso. É aquele tipo de esquisito, né? Você está tão esquisito, está tão mais amoroso, tão mais atento, atenta, amorosa, para não ficar só masculino, né? Desculpa aí, pessoal. Então, puxa, que mudança. Está tão estranho, mas está tão bom. O que será que aconteceu? Aconteceu. Nós queremos essa similaridade com Jesus, por isso que o treino é sempre o mesmo. Você se olhou no espelho? Eu lembro que ele fez essa pergunta, porque na academia sempre dá aquela passada, né? Ou então em casa, você dá uma olhada, não vou nem fazer a olhada que as mulheres fazem, porque fica esquisito, mas tem sempre a olhada no espelho. Agora, quando vocês virem um espelho, lembrem-se que nós somos criados à imagem de Deus. Nós somos criados à imagem dele. Ao pensar em espelho, portanto, imagine-se dentro dele, porque você é a imagem. Então, você está dentro do espelho. Agora, lá dentro, pergunte-se, a quem que eu devo espelhar? E a Trindade já respondeu, a Jesus Cristo, Deus homem. É por isso que nós estudamos bastante de Jesus Cristo. É por isso que nós queremos entendê-lo e conhecê-lo cada vez mais, porque é a Ele que eu devo espelhar. Eu já sou essa imagem e eu preciso espelhá-lo. Quando você se olha no espelho dessa forma, você sempre fica surpreso com o que você era quando começou a contemplar o Filho de Deus. E tem sempre o desejo de vir a ser aquele que eu devo refletir. E é interessante porque Deus tem esse olhar bondoso e perdoador em nossa direção, que nos leva mais e mais para conhecê-lo, conhecer o seu Filho. Ao fazer isso, nós somos animados a praticar o domínio próprio, a perseverança, a piedade e a fraternidade. Agora, o plano de Deus, como já foi dito no sermão passado, ele foi feito para treinarmos em grupo. Eu sei que tem jogadores de tênis profissionais que jogam no Wii. O cara é profissional, já ganhou vários campeonatos até internacionais. Aí você fala assim, gente, vai sentir o peso da raquete.
vai sentir a dificuldade do movimento para dar o saque, vai jogar de verdade. Porque às vezes a pessoa imagina que a vida cristã é assim, não é? Eu fico meio na minha, sem precisar estar no grupo, porque o grupo espeta. Eu fico meio na minha, jogo a vida cristã de modo isolado, eu vou fazendo jogo, buscando piedade. Aquela parte de fraternidade a gente pula, porque, né? Fraternidade precisa do outro, então a gente dá uma pulada. Então você vai fazendo o seu jeito dos exercícios. Isso está parecendo aquele cara que vai à academia e pula o aparelho porque alguém está fazendo ginástica. Não é isso? Então, e conta como ginástica feita. Então, crente que não participa do grupo e considera como ginástica feita e toma a ceia sem ficar vermelho e sequer confessa pecado sobre isso, tem algo muito esquisito, tem algo bem errado aqui. O plano de Deus foi feito para treinarmos em grupo. É o que nós fazemos ao nos reunirmos como igreja, em endereços como esse aqui. Eu sei que tem uma placa escrito igreja, mas não se iludam. Ela só acontece quando a gente está junto, nesse endereço. Como em qualquer academia, dá para ver quem tem treinado. É por isso que é sempre chato ver quem tem treinado, né? Sempre fica olhando assim, miserável. Eu nunca vou esquecer a grande vergonha quando eu fui na ACM em São Paulo. Uma das várias vezes que eu falei assim, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer algum exercício. Aí fui na ACM, aí o rapaz foi fazer falou assim, eu preciso fazer um teste com você. Eu falei, não precisa. Não, eu tenho que fazer. Eu falei, não preciso, eu estou mal, é isso. Eu vou economizar a sua vida. Aí começa, quanto tempo você está sem fazer exercício? Eu falei, quantos anos você tem? 29. Eu falei, então, é isso aí. Depois que eu fiz a primeira levada, que eu fui liberado, que ele viu realmente que eu estava mal, aí eu fazendo abdominal do lado de um senhor de uns 80 anos. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Ele não parava. E ali tentando, 6! Eu falei, cara, aquilo foi muito humilhante. Até hoje eu não me recuperei. Você fica lembrando, né? Porque ainda faz mal, entendeu? Mas como em qualquer academia, na vida comunitária também a gente vê quem tem treinado. E é bonito ver o que Jesus tem feito com cada um. Porque Ele é belo. E Ele vai transformando em beleza. Agora, tudo isso, todo esse exercício, porque a recompensa vale a pena. O versículo 9, ela é essa consequência negativa de não se exercitar. Ou seja, fica míope e ingrato. É o que diz o texto. Ou seja, já o que a gente leu no versículo anterior é o resultado, é sempre alguém sem atitude e sem frutos. É esquisito ver um cristão sem fruto. É quase, não faz o menor sentido dizer isso. Cristão sem fruto é parecido com aquela história da figueira. Já derruba e corta e arranca logo, porque isso aqui não é crente não. Então, é muito estranho. E então, ficar míope e ingrato. É por isso que esse exercício todo que a gente faz de ler a Bíblia constantemente. Por quê? Nós vamos enxergar mais longe, ter mais motivos para agradecer. Vida comunitária, se você se exercita nisso, você enxerga mais longe e vai ter zilhares de motivos para agradecer. Amor aos irmãos, luta por vida mais piedosa, tudo isso vai te ajudar a enxergar mais longe e tendo cada vez mais motivos para agradecer. Agora, recompensa não é algo fácil, não. Chega uma hora dentro de casa, você com filhos, não aconteceu isso lá em casa, não, mas eu vou dar um exemplo que eu já vi numa casa. Alguém prometeu algo, porque foi simples, tocaram a campainha. Se alguém for atender, eu vou dar não sei o quê. Ninguém foi, nem com recompensa. Tem uma hora que a vida cristã é tão estranha, que fica meio assim. Fala assim, então, se você fizer, sua vida vai ficar melhor. Ah, não, acho que só entrar no reino já está bom. E aqui a gente vai se machucando mais e tudo bem. Estou dentro, não estou? Então deixa o resto ralar.
Eu falei com o pastor Emílio nessa semana, eu falei, rapaz, eu tenho o maior medo de pregar esse negócio aqui, porque, especialmente esses crentes safados, que gostam de ficar ali no mínimo para menos, deles acreditarem que está tudo bem. Não, eu vou para o céu, está tudo certo. Eu falo assim, então, mas Jesus deixa a gente muito desconfortável nisso. Por quê? Porque ele fala assim, olha, se você continuar, ele usa condicionais. Ele fez, ele garantiu e ele usa condicionais. Não é ótimo isso? Ele garante, mas ele colocou condicionais, porque o modo de você fazer importa. Agora, como eu já disse, o texto de Pedro aqui, esse final, não é sobre a discussão da sua salvação, é sobre o desfrute de uma recompensa. Os versículos 8, 10 e 11 são essas consequências positivas de se exercitar, ou seja, não tropeça e entra fácil na vida eterna. Vocês já viram times tropeçarem? Estavam indo tão bem, né? Primeiro lugar, de repente, caiu para quinto lugar, nem entrou para a Libertadores. Não estou rogando praga, mas pode acontecer. Pode acontecer o maratonista que tropeça antes, ou por alguém que quis dar um beijinho, ou dar um abraço perto da linha de chegada, ou por tropeçar mesmo, cansaço muscular, ou a ginasta que se preparou o tempo todo para aquela Olimpíada. Você não a viu em lugar algum nas pequenas competições, mas naquele dia, ela vai dar sua primeira corrida, ela tropeça e vai toda desengonçada para o chão, ou não segurou bem nas argolas, ou não fez o primeiro movimento do cavalo de modo adequado, e todos os anos de treino, por segundos, vão embora. Tropeço. Deus já disse, olha, faz esse exercício porque você não vai tropeçar. Aí você fala, rapaz, gostei desse negócio, então eu vou fazer mesmo. Vou comprar um short, toalha, levar, vou fazer esse exercício aí, porque eu não vou tropeçar. Agora, vai com calma, você já viu que o contexto da passagem não é sobre salvação eterna, mas recompensas eternas. O trecho 10 e 11 é isso, é sobre recompensas eternas. Pedro está ajudando então os leitores a se prepararem para o seu futuro eterno, assim como ele está se preparando. E ele sabe que eles estão estabelecidos na verdade, mas ele deseja que permaneçam firmes. Eles podem se preparar para uma eternidade de recompensas, apropriando-se do poder de Deus para viver uma vida piedosa e revestindo-se de virtudes piedosas. Então, as reclamações que nós fazemos muitas vezes, falando assim, pastor, eu já tentei, mas não funciona. Essa aí não dá para engolir. Os exercícios cristãos, eles funcionam, eles trazem resultado. Agora, se você está com uma mística, você tentou fazer 2 abdominais e achou que ia estar tanquinho, com 2 abdominais semanais, é sem vergonhice quase, não é? Então, tem coisas que a gente não entra na vida das pessoas, porque a gente não sabe, olha para a cara de vocês, eu não sei o quanto vocês têm tentado, o quanto vocês estão dizendo não, para onde deve dizer não, o quanto vocês estão dizendo sim, para onde deve ser dito sim, o quanto vocês estão lutando de fato, fugindo, criando situações que você vai ficar precavido de não cair, não entrando em situações difíceis, porque senão vira aquela coisa assim, pastor, eu orei, não consigo. E onde é que você estava quando você orou? Eu estava dentro da padaria, no setor de bolos, e eu não consegui resistir. O que você está fazendo lá dentro? Olhando. Eu falei assim, peraí. Você está pedindo para Deus guardar o seu apetite, e você fica olhando os bolos. Não tem uma coisa estranha que você não está fazendo em termos de exercício? É isso. O resultado não é só que a gente ganha entrada no reino de Deus, mas que é uma rica entrada que será suprida abundantemente, diz o texto. Pedro sabe que todos os seus leitores entrarão no reino. Essa parte eu tenho que dizer, mesmo os mais fraquinhos. Mas eu não quero que você se acomode.
Mas eu sou do fraquinho que vai entrar. Bolacha, cajado de pastor na cabeça. Não se apoia nisso não. Porque os fiéis, eles vão ter uma rica acolhida como o atleta vitorioso, o conquistador, que ele é celebrado e recompensado quando volta para casa. Olha, isso é demais, porque a gente não merecia nada. Ele venceu a luta para nós e falou assim, agora vai, corre. Eu falei assim, eu já venci, vamos lá, eu vou contigo aqui, eu estou com você. Está na mochilinha, eu já providenciei para você e eu te acompanho. Deus te acompanha em tantas corridas quantas forem necessárias. Levanta de novo, vamos correr outra vez. Eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Nem todos os cristãos terão recompensas iguais no reino. É algo desse tipo que você, juntando com outros textos sobre recompensa, vai descobrir. Nem todos vão ter recompensa iguais no reino. E sabe o que eu penso nisso? Às vezes eu penso que nenhuma pessoa que eu conheci, ela era uma pessoa muito interessante, porque qualquer coisa, se eu falasse assim, nossa, estou com sede, peraí, eu vou trazer água para você porque ganha galardão. Ela estava querendo acumular no céu, entendeu? Eu falei assim, legal, cara, é meio esquisito, mas foi interessante. Porque a maioria das pessoas, assim, interesse baixo, né? Tem uma vez, este Pedro perguntou para Jesus sobre essa coisa de recompensa. Chega uma hora que ele fala assim para Jesus, Jesus, nós deixamos tudo para segui-lo, o que será de nós? Olha que pergunta, rolando o ministério com Jesus ali, Jesus, nós deixamos tudo para segui-lo, o que vai ser de nós? Pela resposta de Jesus à pergunta de Pedro, poderia ficar alguma coisa assim. Imagina Pedro falando, abrimos mão de muito para estar aqui, Jesus. Isso aqui vale a pena mesmo? Vale a pena essa carreira cristã? Veja, eu gosto dessa pergunta, sabe por quê? E de Pedro, porque talvez em algum momento da sua caminhada cristã você já tenha se perguntado isso. Vale a pena? Tudo que eu já... É engraçado que a gente fala do nosso ponto de vista, era tudo que eu já perdi. Aí você fala assim, o que você perdeu? Eu perdi dinheiro. Alguns perdem dinheiro quando se tornam cristãos. Alguns perdem a fama quando se tornam cristãos. Alguns perdem pessoas quando se tornam cristãos. Alguns perdem a família quando se tornam cristãos. Então, é muito razoável que você pergunte, isso vale a pena? Tem muita gente que abre mão de muito, tempo, carreira, família. Gente, domingão quente, vamos para o clube. Eu nunca vou esquecer, porque quando eu morava na Casa Verde, em São Paulo, eu sempre passava em frente a um clube. E estava todo mundo feliz e sorrindo, jogando bola. Os Beer Nights, amigos e tal. Falei, gente, para a igreja, aquelas caras tudo amuado. Parecia tão divertido ali. Falei assim, eu acho que eu vou trocar de clube. Porque parece muito divertido. Aí você abre mão de tempo, carreira, família, emprego, status, orgulho, vale a pena? Existe alguma recompensa me esperando? E essa pergunta foi levada a sério. Veja como Jesus respondeu essa pergunta quando os evangelhos sinóticos que têm uma mesma abordagem, eles responderam isso, porque Jesus está lá respondendo a pergunta de Pedro, levou a sério. Chegou e falou assim, olha, vou falar a verdade para vocês que me seguem. Quando acontecer a regeneração, o Filho do Homem, quando ele se assentar no trono da sua glória, vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Eu gosto do estilão de Marcos, porque Marcos me dá uma divisão temporal mais precisa. Marcos fala assim, é a mesma pergunta, Pedro fez a mesma pergunta, e eu gosto de Marcos primeiro porque ele fala menos. Fica mais fácil, entendeu?
E ele chega e fala assim, o negócio é o seguinte: ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Percebe a distinção? Já recebe agora a recompensa, além da vida eterna. Mas aí tem uma parte em Marcos que eu não curti, que recebe tudo isso com perseguições. Oh, Jesus, estava indo tão bem, cara. A parte boa estava só no crescendo, mas é com perseguições. Deus vai nos recompensar generosamente, mas Jesus também advertiu que esta vida não é uma vida de luxo. Teremos perseguições, provações, sofrimentos, mas as bênçãos superam em muito as dificuldades, por uma margem de 100 para 1, aqui nessa terra, porque no céu é para mais do que isso. Quaisquer sacrifícios que fizermos serão ricamente recompensados. Aí você fala assim, mas não estou recebendo não. Então, possivelmente, você ainda não está se sacrificando. É uma possibilidade. Eu não posso negar que isso é possível. Você está reclamando de não estar sendo recompensado, pode ser que seu sacrifício ainda não foi, ainda teve a gota de suor, entendeu? Você está reclamando com a testa seca ainda. A vida cristã vale a pena. Mesmo as nossas provações, elas têm valor espiritual para nosso benefício. E isso é de maior valor do que o ouro, diz a Escritura. Deus às vezes nos dá ouro e outras recompensas temporárias. Quando eu imagino, eu sei que é uma figura, mas quando eu imagino o céu descrito em Apocalipse, a nova cidade, com ruas de ouro, eu falo assim, rapaz, esse ouro está na rua, o que será que é importante e rico? Se ouro é tudo que eu gostaria de ter nessa vida, e lá ele é a rua, eu falei, rapaz, acho que está na sarjeta, só mordendo o ouro. É porque tem coisa muito mais rica do que essa. Ou seja, isso também é temporário. Então, o que é temporário só está apontando coisas melhores estão para vir. Porque as recompensas que contam para valer mesmo, são aquelas que duram para sempre. Os discípulos de Jesus no primeiro século estavam pensando em termos de um reino físico, que logo traria liberdade aos judeus de então, poder terreno para eles. E, possivelmente, o martírio de Estevão e Tiago, registrado em Atos, pode ter sido uma surpresa. Jesus, o senhor não falou de recompensa de 100 vezes? Olha o que aconteceu com Estevão e com Tiago. Bom, nessa hora eles estão para mais de 100. Porque eles receberam a recompensa eterna. Estão desfrutando dela. A pergunta poderia ser essa: onde é que está a recompensa desses que foram martirizados? Ou pode ser um outro tipo de pergunta. Pode ser que eles não tivessem essa pergunta no coração, porque eles entenderam onde estava o tesouro deles. Em várias parábolas, Jesus indicou que os discípulos fiéis receberiam grandes recompensas. Às vezes a recompensa ela é descrita como autoridade sobre pessoas, como mais salário, ou participar de um banquete, ou ser encarregado de participar de mais coisas, ou herdar um reino, ou cuidar dos bens de seu senhor, ter autoridade sobre cidades ou sobre nações. Mas com isso, Jesus quis ensinar que o que nós fazemos nesta vida trará recompensas no futuro. A questão é que nós não temos vocabulário suficiente para descrever em detalhes uma existência que nunca experimentamos. Então, nós usamos palavras com base nesse mundo físico para descrever o espiritual. O salmista, ele colocou da seguinte forma no Salmo 16: Tu me encherás de alegria na tua presença, com delícias eternas à tua destra. João descreveu esse momento como um tempo em que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor.
Todos ficarão plenamente felizes, não haverá insatisfação. Ninguém será capaz de pensar em uma maneira pela qual as coisas poderiam ser melhores. Teremos alcançado o propósito para o qual Deus nos fez. Nós vamos estar na presença dEle e seremos finalmente felizes. Eu li uma frase que falava assim: finalmente nós seremos mais felizes. Eu falei assim, acho que não. Eu acho que finalmente nós seremos felizes. Isso é o que o cristianismo tradicionalmente tenta transmitir com esse conceito de ir para o céu. Há uma recompensa no céu e é razoável desfrutá-la. Não foi assim que o escritor aos Hebreus escreveu? Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Se você não acredita em recompensa, vai buscar outra igreja. Porque na igreja de Jesus Cristo, nós não só acreditamos na recompensa, como nós as perseguimos. Nós queremos as recompensas. Nós agora somos movidos para elas. Todo mundo que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele recompensa. Aí fala assim, o pastor está parecendo tão, sei lá, tão mercenário esse negócio aí. Eu falei, eu sei, né? Vamos fazer o seguinte, vamos só servir a Deus pela motivação do amor. Mas eu não posso dizer só isso. Eu gostaria de dizer só isso e ficar igual a um monte de outras religiões interessantes e falando assim, apenas o amor. Podia ser. Mesmo porque quando alguém fala apenas o amor, você fica sempre com um vazio, porque nunca é descrito o que é esse amor. Aqui não, nós temos a descrição dele. Ele tem nome. Eu devo servir a Deus por amor e não como mercenário. No entanto, são as próprias Escrituras que falam de recompensas e nos asseguram que seremos recompensados. Então é honroso para nós acreditar em Deus. Acreditar nele é acreditar que Ele prometeu recompensa. E que isso Ele usou para ser motivador. As recompensas não são a única razão dos filhos redimidos de Deus fazerem alguma coisa, mas elas fazem parte do pacote que Deus nos deu. Quando a vida se torna difícil, é muito útil lembrar que existe uma outra vida na qual nós seremos recompensados. Paulo um dia registrou que se é para essa vida que temos esperança em Cristo, nós somos as criaturas mais dignas de dó de todos os homens. Paulo sabia que a vida futura faria seus sacrifícios valerem a pena. Ele desistiu de prazeres temporários para buscar prazeres melhores e mais duradouros em Cristo. Paulo usou a linguagem do ganho. Ele sabia que a vida futura seria muito melhor do que as perseguições nessa vida. Então a gente não faz cálculo porque, eu estou sendo perseguido, então não estou tendo recompensa. Não. Lembra quando Jesus ensinou que, olha, por causa do meu nome, isso seria difícil mesmo? Mas bem-aventurados são vocês que são perseguidos por causa do meu nome. Então estou no caminho, né? Então estou na ginástica, né? Estou no exercício certo, estou no aparelho certo. É isso aí. Está no aparelho certo, é isso mesmo. Quando Jesus nos aconselhou a acumular tesouros no céu, Ele não era contra investimento, Ele era contra maus investimentos. Por isso, não invista em recompensas temporárias, mas invista em recompensas celestiais que vão durar para sempre. O que Deus tem reservado para nós, tem até música para isso, está além da nossa capacidade de imaginar. Mesmo nesta vida, o amor de Deus está além da nossa capacidade de entender. A sua paz, não consigo compreender. A sua alegria, além da nossa capacidade de expressar em palavras. Quanto mais, então, descrever quão bom será viver com Deus para sempre.
Os escritores bíblicos nunca conseguiram dar muitos detalhes, mas uma coisa a gente sabe com certeza: será a experiência mais maravilhosa que nós teremos, porque isso todos dizem. É melhor do que as mais belas pinturas, melhor do que a comida mais deliciosa, melhor do que os melhores sentimentos, as melhores experiências que já tivermos experimentado, melhor que o esporte mais emocionante. No nosso texto, a recompensa lembrada é ser guardado de tropeçar e alcançar o alvo com facilidade. É uma tremenda recompensa, mas isso não significa que você não vai mais pecar. Essa promessa, na verdade, é um lembrete de que a justiça não vem do nosso poder, mas do poder de Deus. O nosso destino eterno, ele é um presente de Deus. E é por causa deste presente que nós podemos correr a corrida da vida, fazer exercícios. Alguém chega e fala assim: mas pastor, e se eu não correr bem? E se eu tiver cãibras? Eu estou vendo uns crentes correndo aí 40 quilômetros. Eu estou lutando para correr 2. Na verdade, depois de 300 metros eu cansei. Como é que faz? Continue a correr. Corra os seus 300. Corra outros 300. Corra mais 2. E deixe quem tem mais pulmão correr os 40. Ah, mas eu acho que eu conseguiria mais. Então, lute por mais. Faça mais. Treine mais. E se eu não conseguir completar a série? E se eu completar a série no estilo emiliano? Queridos da Semear e visitantes, Deus quer nos incentivar a perseguir a recompensa. Nós não precisamos temer que nós vamos tropeçar, porque nós não vamos tropeçar a ponto de cairmos da fé, porque Ele disse que essa parte é com Ele, e Ele já segurou essa. Vocês não vão cair o tanto que vocês acham para perder tudo, porque eu ganhei tudo. Sim, nós todos ainda pecamos, mas isso não significa que eu não posso continuar firme no esforço de viver uma vida mais santa. Deus entende a nossa luta com as tendências pecaminosas, mas Ele sempre nos sustentará. Ele está conosco, lutando ao nosso lado. Então, ânimo. Olhem firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, aquele que, em troca da alegria que estava proposta para ele, ele suportou a cruz, não se preocupando com a vergonha, está assentado à destra do trono de Deus. Então, considere atentamente esse Jesus que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem desmaiando na sua alma. A alegria proposta para Cristo, para a qual Ele olhou, inclui vocês e eu nessa luta para obter a recompensa. Ele nos viu na cruz. A alegria que Ele sentiu foi que Ele nos viu. Ele está contente com a nossa caminhada, porque Ele já venceu a corrida. Ele já ganhou o campeonato. Como eu disse, o meu receio aqui é que o crente míope fique tranquilo e não se esforce. Mas acho que o conselho da igreja está atento a isso. Pegar um crente míope sem se esforçar, te dá uma sapatada e fala: vamos lá, acorda para Jesus. Vamos lá, vamos seguir? Mas Deus sabe. O que eu posso dizer é que o ensino de Deus através de Pedro é que aqueles por quem Jesus Cristo morreu tiveram seus olhos abertos e abertos para uma recompensa e crescerão na graça. Vai acontecer desse jeito. Se não estiver acontecendo desse jeito, a gente volta a pregar o Evangelho de novo e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, havia um mundo de pecado assim, nós vivemos em trevas, e aí você conta toda a história de novo, porque se está assim,
Porque aqueles por quem Jesus morreu, Ele abriu os olhos, e você viu que tem recompensa, e você corre para ela. Como? Crescendo na graça, fazendo seus exercícios, no seu ritmo, sabendo que não é só você que dita o ritmo, tá bom? A gente pode falar assim, eu não estou aguentando, põe só 15, né? Aquela vergonha que você passa, a pessoa tirou 80, uma senhora saiu com 80 quilos, ela levantando, aí você passa para 15 e vai. Ok, é o seu ritmo, mas o que vai acontecer é o que todo treinador faz. Não, já dá para você aumentar a carga. O que vai acontecer? Vai doer, vai ser muito difícil. É disso que você está correndo, crente? Porque dói? Porque o trabalho de Deus nos esculpir tira pedaço? É disso que você está correndo, da dor? Como diz aquela máxima de academia, sem dor, sem ganho. Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus uma vez mais?